Muito bem, pessoal. Então, continuando aí, finalizando, né, a nossa reflexão sobre a teoria do indivíduo, vamos então entrar num tema aí interessante chamado alienação moral, né? E a pergunta que cada um deve fazer para isso é o seguinte: você se considera um alienado? O que é ser um alienado, né? Bem, certamente em vários momentos da vida, todos nós agimos de forma alienada. O que vem a ser alienado? Vem a ser aquela pessoa que simplesmente traz para si o que o outro disse, o que o outro pensou, né? Ela atribui uma importância exagerada à ideia do outro, ou melhor dizendo, aquilo que o outro prescreve como certo e errado. Bem, a alienação também é interessante lembrar alguns elementos, né? Quem já assistiu aquele filme Alien do Ridley Scott, ele, né? O que é o alien? É uma criatura, né? De outro planeta que precisa se infiltrar no corpo humano e usar, parasitar no corpo humano para que ela possa ter uma continuidade. E exatamente quando a gente está falando de alienação, a gente está falando disso. O que é alienação? O que é uma pessoa alienada? É aquela pessoa que pega uma ideia de alguém, traz para dentro do seu pensamento e aquela ideia passa então a exercer um mecanismo de controle, de ditar o certo e errado, e ela simplesmente, o problema está aí, ela simplesmente acha, adequa essa ideia ao seu pensamento, ao seu estilo de ser, e não reflete, abandona a racionalidade por essa ideia do outro. Né? Então é um perigo terrível, né, a alienação na nossa sociedade, porque ela vai paralisando a nossa capacidade crítica, reflexiva, né, de assimilar, de pensar o mundo de uma forma mais aberta, em busca de um conhecimento mais aprofundado das coisas. Porque ela paralisa, uma vez que você tem como verdade o outro que está à sua frente, tem como certo e errado, tudo de forma de aceitar aquilo que o outro está dizendo sem reflexão, então você está abandonando a sua racionalidade e se submetendo ao seu senhor, né? A ser servo de algum conjunto de ideias, a ser servo de um tipo de poder. Né? Isso é uma atitude que, no mínimo, nós devemos questionar se é esse o caminho realmente. Então, a alienação moral, tem um texto aqui, né, no caderno do segundo ano, vamos ver o que ela nos diz, né, o que essa reflexão nos diz sobre o que é alienação moral. Bem, o que vem a ser alienação moral? É preocupar-se de maneira distorcida com o outro. Não é ignorá-lo, visto que é impossível, pois ele nos mostra em si como somos, mas traduzi-lo de uma forma que não permita essa revelação. No processo de alienação moral, uma pessoa trata as demais sem reflexão, olha lá, hein, sem reflexão, que permita o questionamento sobre as diferenças, semelhanças, justiça, igualdade, sem repensar em si mesmo. Sobre isso, Sartre afirmou que não podemos viver com morais alienantes. Fora da história, é uma moral, ele aqui é bem incisivo. A ética deve ser entendida como ação no mundo, sob o contingenciamento da história. História e ética se confundem. A alienação moral procura fazer que a ação do passado seja repetida no presente, de forma refletida, o que é bom e é a cópia do que foi bom, ignorando as transformações que a história de cada um e das sociedades imputa a todos. Não podemos dizer sem pensar que o que era errado há 100 anos continuará sendo errado, que não pode haver mudanças. Nós, seres humanos, precisamos de princípios morais e reflexão ética. A falta desses princípios pode significar a morte ou uma falsa vida, falsa individualidade, pseudo-existência. Deve haver, portanto, no presente a preocupação de como devemos agir em relação ao outro. As mudanças de nosso tempo exigem uma reflexão a respeito de nossa
convivência ética com os desafios do mundo atual para a construção da solidariedade entre os humanos. Cabe a cada um de nós assumirmos a reflexão pura e sermos autênticos na perspectiva da solidariedade. Devemos nos reconciliar conosco e assumir a ação ética no mundo, mesmo que não tenhamos apoio. As atitudes antiéticas dos outros nos revelarão éticos. Portanto, sermos éticos e assumirmos a responsabilidade com o outro, com aquele que não somos. Com base nisso, teremos a autenticidade da nossa própria vida e não a vileza de uma vida baseada em sistemas não históricos. Afinal, é o outro que nos revela o que somos. Muito bem, então um texto interessante, mas também polêmico, né? O que a gente tem que pensar? Que algumas coisas que antes a moral considerava certo e errado, hoje a gente já refletiu, a sociedade assimilou e já chegou ao entendimento que não é errado, né? Então, quer dizer, a ideia de bem ou mal, em muitos aspectos, ela vai sendo modificada ao longo das gerações, das épocas, enfim. Algumas coisas permanecem, outras continuam. Cabe então ao indivíduo perceber as coisas que vão se transformando e as coisas que vão permanecendo, os grandes valores que permanecem aí durante toda a história. Por exemplo, um valor que sempre esteve presente nas grandes culturas mundiais é o respeito à vida ao longo da história. É claro, você poderia questionar que em vários momentos de guerra, de conflito, né, de códigos morais que defendem penalidades cruéis para o indivíduo, existiram, mas a consciência de que a vida é um valor sempre existiu nas culturas avançadas. Por outro lado, existiram coisas que, por exemplo, se modificaram, que numa época era considerado errado, em outras não, como hoje. Por exemplo, a mulher no mercado de trabalho. Há alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, era inadmissível que a mulher tivesse um trabalho, né, pois as suas funções deveriam ficar restritas ao âmbito do lar. Mas hoje a gente já sabe que isso, né, já é uma coisa natural nas nossas sociedades aqui do Ocidente. Então, isso é um processo que vai sendo avançado, um processo que vai sendo, né, conquistado e com muita luta, com muito debate, muita reflexão, né? Não cai de mão beijada para a gente. Então, pessoal, né, cabe a cada um, como disse Kant, né, ter a coragem de pensar por si mesmo. Eu acho que o melhor remédio contra a alienação moral é cada um fazer uso da sua própria inteligência para pensar o mundo. E eu sempre digo, né, na sociedade do Ctrl+C, Ctrl+V, a gente tem essa grande sensação, né, a grande tentação de abandonar o pensamento individual e simplesmente pegar uma ideia, achei bonito, está bem formatada, e passar adiante, né, de uma forma até muitas vezes estúpida. Então, vamos pensar melhor as nossas ideias, as nossas condutas, pensar melhor o que a gente está trazendo para si, para o nosso corpo, né, para as nossas vestimentas, o que mais a gente está ouvindo, está jogando, está fazendo, está dando importância, e assim então a gente tem um pensamento autônomo. Acho que esse é o caminho para uma humanidade aí melhor, né? Senão as guerras e outras coisas vão cada vez mais tomar o campo, o cenário, e aí por esse caminho eu não vejo muita esperança. Certo, pessoal? Então, cabe por aqui, tá ok?